Agora nós iniciaremos o estudo do decreto 10.188. Só que antes de entrarmos no decreto, é importante fecharmos alguns conhecimentos. Falamos, ao longo do estudo da Lei 9796, que os benefícios concedidos antes da Constituição de 88 não serão passíveis de compensação previdenciária. As pensões originárias de servidor que faleceu em atividade também não serão passíveis de compensação previdenciária. E agora o terceiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é o que? Aquele servidor, aquele aposentado que teve o benefício concedido após a Constituição de 88, que aparentemente está tudo ok, mas contudo, tanto o aposentado, o pensionista, aquele benefício se encerrou antes da Lei 9796, que foi publicada em 6 de maio de 99, esse também não será passível de compensação previdenciária. Então fique atento. Só agora nós já relacionamos 3 situações que não serão passíveis de compensação previdenciária. Agora sim, podemos partir para a próxima fase do nosso curso, que é estudar o decreto 10.188, que, como falamos no início, esse decreto ele veio regulamentar a compensação previdenciária entre os regimes próprios, que embora na emenda 20 de 98 já tenha essa informação, essa permissão, contudo a Lei 9796 de 99 não regulamentou. Então, vamos partir agora para o estudo desse decreto. Vamos ler a ementa dele, que diz assim: regulamenta a Lei 9796, de 5 de maio de 1999, para dispor sobre a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e entre os regimes próprios na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição, para efeitos de aposentadoria e da outras providências. Quando fala contagem recíproca, já é mais uma revisão. É o aproveitamento de tempos originários de outros RPPS. Digamos que o regime instituidor seja um Estado, mas esse funcionário trouxe tempo da prefeitura X, da prefeitura Y, da prefeitura H. Todo esse tempo foi averbado nesse Estado que vai ser o regime instituidor. E como esse Estado vai fazer o acerto de conta na compensação previdenciária? Vai efetuar a cobrança para esses 3 entes, ajudar no custeio desse benefício. Não só no custeio do benefício da aposentadoria, mas também para o custeio do benefício da pensão, caso haja no futuro também. Vamos seguir em frente. Vamos agora para o artigo 1º desse decreto. Nós vamos ler cada artigo, parágrafo, todos os incisos, para entendermos perfeitamente do que trata esse decreto e você ter segurança na hora de responder a diretoria do teu ente, os diretores, os gerência e até mesmo emitir relatórios. Vamos lá. O artigo 1º nos diz assim: este decreto regulamenta a Lei 9796, de 5 de maio de 1999, para dispor sobre a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. Aqui ele está trazendo uma parte, uma tradução, semelhante à ementa, que é o que nós já comentamos anteriormente. Vamos para o artigo 2º, que nos diz assim: aplica-se o disposto neste decreto aos benefícios de aposentadorias concedidos a partir de 5 de outubro de 1988, esse é o marco constitucional, desde que em manutenção em 6 de maio de 1999, é a data da publicação da Lei 9796, ou concedidos após essa data,
com contagem recíproca de tempo de contribuição e as pensões por morte que delas decorrerem, excluída a hipótese por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e a pensão dela decorrente. Aqui trouxe um exemplo de aposentadoria que não é passível de compensação, que foi aquela que eu já iniciei esse vídeo falando, os concedidos após 5 de outubro de 88, Constituição Federal, até a data da Lei 9796, 6 de maio de 99, não serão passíveis de compensação. E aqui ele nos traz também um exemplo agora, uma outra condição que também não será passível de compensação. Qual é ela? A invalidez integral. Tanto a aposentadoria, que tem como fundamento a invalidez integral, como a pensão dela decorrente. Aí nós estamos ampliando as questões que não poderão ser objeto dessa presente norma. Vamos continuar. O artigo 3º nos diz assim: a compensação financeira será realizada exclusivamente na contagem recíproca de tempo de contribuição, não concomitante, utilizado na concessão de aposentadoria. Nesse caput desse artigo é importante falar da concomitância. O que seria essa concomitância? Seria o mesmo período de tempo contabilizado em 2 lugares diferentes. Digamos que o professor, que pode acumular matrícula, trabalha em uma prefeitura e um estado, em períodos parecidos, só que ele não se aposenta na prefeitura e traz o tempo para o estado e a verba. Aquele período que ele trabalhava nos 2 lugares não será aproveitado, porque ele já está sendo contabilizado no estado. Agora, o período que ele trabalhava anterior ao vínculo com o estado, esse sim pode ser considerado para contagem recíproca. Então, na compensação previdenciária, é importante tirar a concomitância. Se você não tirar na hora do envio dessa cobrança, ela será aberta uma exigência para poder retirar esse período concomitante que não será passível de compensação. Vamos para o parágrafo 1º desse artigo 3º, que nos diz assim: o tempo de atividade rural reconhecido pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, por meio de certidão de tempo de serviço expedida até 13 de outubro de 1996, será objeto de compensação financeira, desde que tenha sido utilizado pelo regime instituidor em aposentadoria concedida até essa data. Então é importante ficar atento a esses requisitos. Aqui está falando da atividade rural. Vamos para o parágrafo 2º. O tempo de atividade rural reconhecido pelo INSS por meio de certidão de tempo de serviço, emitida a partir de 14 de outubro de 1996. Somente será considerado para fim de compensação financeira caso esse período seja indenizado ao RGPS pelo servidor. Aqui ele cria um marco até dia 13 de outubro de 96, por meio de certidão de tempo de serviço, expedida até 13 de outubro de 96. Após esse período, para ser emitida essa certidão, tem que ser indenizado. Então, fique atento para esses marcos que a lei traz. Porque se você, de repente, averbou, não considerou, na hora da cobrança da compensação previdenciária, não será aceito. O parágrafo 2º nos diz assim, vamos repetir ele: o tempo de atividade rural reconhecido pelo INSS por meio de tempo de serviço emitida a partir de 14 de outubro de 1996, somente será considerada para fim de compensação financeira caso esse período seja indenizado ao RGPS pelo servidor. Então fique atento a esse marco temporal da emissão da CTC. Vamos para o parágrafo 3º. Não será devida pelo RGPS a compensação financeira em relação aos servidores civis e militares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto aos períodos em que tinham garantida apenas a aposentadoria pelo ente federativo e que foram inscritos em regime especial de contribuição para fazer jus aos benefícios de família.
na forma prevista no parágrafo único do artigo 3º da Lei 3.807 de 1960. Fique atento, em muitas certidões que você vai receber no seu ente de cobrança, dentro do padrão atual, você vai perceber que na descrição dela, no verso, vai estar dizendo para onde foi a contribuição, o período que foi, vai detalhando passo a passo. Em algumas dessas certidões aparece a informação de benefício família. Esse benefício família é uma contribuição reduzida. E essa contribuição reduzida não é passível de compensação previdenciária. Então é um ponto que é para você ficar atento. Essas exceções é importante anotar para que quando estiver analisando o processo, saber que quando se deparar com um caso desse, pelo menos nesse período de benefício família, dessa contribuição, não será utilizado para a cobrança da compensação financeira. Vamos para o parágrafo 4º. Nos períodos em que tenha sido assegurado o pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão mediante convênios ou consórcio entre entes federativos, a compensação financeira é devida pelo ente ao qual, nos termos do convênio ou consórcio, recairia a concessão do benefício de aposentadoria. Então, nesses convênios, a responsabilidade pela compensação ficaria pro ente que se responsabilizaria pela concessão daquele benefício. Então, fique atento a isso. Em caso de consórcio, que muitas das vezes, quando você estiver cobrando a compensação, ou algum analista sobre a sua responsabilidade, vai receber a informação: ah, não, mas esse período está em outro ente, não está aqui, mas foram eles que certificaram. Então, você fique atento para poder aplicar esse parágrafo 4º, que nos diz novamente: nos períodos em que tenha sido assegurado o pagamento de benefícios de aposentadoria ou pensão mediante convênio ou consórcio entre entes federativos, a compensação financeira é devida pelo ente ao qual, nos termos do convênio ou consórcio, recairia a concessão do benefício de aposentadoria. Então, fique atento a esse ponto. Vamos agora partir para o artigo 4º desse decreto, que nos diz assim: para fim de compensação financeira de que trata este decreto, considera-se Regime Geral de Previdência Social, RGPS, o regime previsto no artigo 201 da Constituição. Aqui ele está intitulando cada um deles. E ele, no inciso 1, ele nos traz Regime Geral de Previdência Social, RGPS, é o previsto no artigo 201 da Constituição. O inciso 2 nos diz Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, o regime de previdência social estabelecido no âmbito de cada ente federativo, que assegure por lei aos servidores que ocupam cargo efetivo, no mínimo, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Esses são os regimes próprios. Agora vamos para uma definição que eu já trouxe para vocês no início e vou agora reforçar esse ponto aqui nesse decreto. O inciso 3 do artigo 4º nos diz o quê? Regime de origem. O regime de origem, o regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado e não tenha ensejado o recebimento de aposentadoria ou pensão aos seus dependentes. O que seria isso? Reforçando esse tema, é onde aquele funcionário trabalhava, contribuiu, mas não se aposentou. Pegou aquele tempo e trouxe para um outro lugar. Por isso, essa definição é o regime de origem daquele tempo. Regime de origem é da onde vem o tempo de contribuição que foi averbado no regime instituidor, que é a próxima definição. O inciso 4 nos diz: regime instituidor, o regime previdenciário responsável pela concessão e pelo pagamento do benefício de aposentadoria ou pensão por morte dela decorrente, o segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem. O que acontece? Regime instituidor é aquele regime que está pagando o benefício, aquele regime que está arcando com as despesas da integralidade daquele benefício. E é o regime instituidor que cobra o regime de origem.
Na compensação previdenciária, em alguns momentos, o ente é regime instituidor, em outros ele é regime de origem. Regime instituidor em alguns momentos, regime de origem em outros. Não só o RPPS, mas o RGPS, representado pelo INSS, também figura dessas duas maneiras. Regime de origem em alguns momentos e regime instituidor em outros momentos. Vamos falar agora sobre estoque RGPS. Os valores da compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 a 5 de maio de 1999, dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca de tempo de contribuição no RGPS ou do RPPS, na hipótese de o RGPS ser o regime instituidor, desde que em manutenção em 5 de maio de 99. Aqui deixa claro, o marco é até o dia anterior à publicação da Lei 9796. Então, esse período ali, da marco constitucional de 88, até o dia anterior, 5 de maio de 99, da Lei 9796, esse processo vai ter direito a um valor de estoque. E esse estoque, como eu já tinha definido anteriormente, e vou reforçar essa questão aqui, ele não é pago de uma única vez. Ele é pago de forma parcelada, como informa a Lei 9796, e também pode ser feito esse pagamento através de imóveis. E como eu dei o exemplo lá, até a presente data, eu só tenho conhecimento de um RPPS, uma prefeitura de todo o Brasil, que recebeu esse pagamento através de imóveis. E eu soube também, através da leitura da ação judicial, de 2 casos que receberam esse valor via ação judicial, para compensar a despesa, a dívida do não repasse das contribuições previdenciárias. O STF determinou que esse valor acumulado de estoque servisse para abater o valor do não repasse das contribuições previdenciárias. Esses casos eu já tive conhecimento que é exatamente o que a lei permite, mas são algumas exceções, são raros. Vamos agora para o estoque RPPS, que é o inciso 6º. Os valores de compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 88 e 5 de maio de 99, dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca de outro RPPS. Até agora, é o mesmo marco temporal do estoque RGPS. Mas aí continua, por quê? A compensação dos RPPS começou só em 2019, através desse decreto 10.188. Então, ele vai estender um pouco mais esse prazo, que é o que nós veremos agora. Desde que em manutenção em 5 de maio de 99, ou no período de 6 de maio de 99, o dia da publicação da lei, até a data de entrada em vigor deste decreto. Então, o estoque RPPS dos regimes próprios entre si, ele compreende o marco igual ao do RGPS, 5 de outubro de 88 até 5 de maio de 99, mas também compreende o período de 6 de maio de 99 até a entrada em vigor do decreto 10.188, que foi no mês de dezembro de 2019. Então fique atento a isso. Tem essa diferenciação do estoque RGPS e do estoque entre os RPPS. Vamos continuar. Aqui está falando sobre questões financeiras, fluxo de pagamento, estoque, fluxo mensal, fluxo acumulado, porque essas informações são importantes para o setor de contabilidade, tesouraria, registrar como direito a receber obrigações futuras. É importante ter essa noção da forma de pagamentos para poder lançar nas informações contábeis e até mesmo identificar nas entradas da tesouraria. Vamos agora partir para o inciso 7º, que nos diz assim: fluxo acumulado. Os valores de compensação financeira dos benefícios concedidos após o período de estoque RGPS ou de estoque RPPS, que é o marco que nós já vimos anteriormente,
anteriormente, relativos ao período entre a data de concessão e o deferimento do requerimento de compensação, observado o prazo prescricional. Vamos detalhar um pouco melhor isso. Tirando aquele marco que nós já verificamos e que com certeza você já anotou, ou então marcou no material de apoio que você recebeu. Tirando aquele período de estoque, tanto RPPS quanto RGPS, o período seguinte da data da concessão do benefício até o início do pagamento, já que o ente vai receber de uma única vez, quando ele for aprovado iniciar o pagamento, chama-se fluxo acumulado. Só tem que se observar uma coisa, o prazo prescricional, que é o que ele traz no final desse inciso. Por que o prazo prescricional? Se o benefício foi concedido uma data X. E um ponto importante, o prazo prescricional, antes de entrarmos aprofundar nessa questão ali, o prazo prescricional, antes do decreto 10.188, ele tinha como marco inicial a data de início de benefício, a conhecida DIB. Contudo, depois desse decreto, o marco prescricional mudou de posição, deixou de ser a data de início do benefício e passou a ser a publicação do registro do Tribunal de Contas. Esse é o marco, ok? É importante ficar atento a isso. O porquê ele fala agora do prazo prescricional no final? O fluxo acumulado é da data do início do benefício, quando começou a pagar esse benefício, até a data da concessão, da compensação. Porque até ele conceder, o benefício foi sendo pago. E o regime de origem tem a obrigação de ajudar a custear desde o começo do benefício. Contudo, se de repente o benefício foi concedido 1º de janeiro, dia 2 de janeiro de 2010, um exemplo, só para poder identificar melhor. 2 de janeiro de 2010, início da contagem do marco, foi publicado ali, o registro do Tribunal de Contas. Vamos pegar uma data pós-decreto, para poder não confundir a cabeça. Vamos pegar, digamos que ele foi concedido ali dia 30 de dezembro de 2019. E ele foi enviado, o requerimento e entrou em análise, que ele suspende a prescrição quando ele entra em análise. E hoje não precisa mais enviar imagens para ele entrar em análise. Você só transmitir o requerimento para o sistema, ele já entra em análise. Digamos que você, ao invés de enviar ele até 2024, que é dentro de 5 anos da publicação, você enviou ele em 2025. Na mesma data que você enviou, que ele publicou, mas em 2025. O que ocorre? Você receberá os últimos 5 anos, mas o primeiro ano ali, que já seria o 6º ano, o ente perde pela prescrição. Então é importante considerar isso, porque se você não ficar atento, demorar a enviar a cobrança, o ente começa a perder com a prescrição depois dos 5 anos. Esse é um ponto relevante e que gera uma perda significativa para os RPPS e para o ente da federação. Vamos agora para o inciso 8º. Fluxo mensal. Os valores da compensação financeira pagos mensalmente pelo regime de origem aos regimes instituidores, a partir da competência da concessão da compensação, enquanto os pagamentos de benefícios objeto da compensação financeira estiverem em manutenção. Fluxo mensal, para a gente fechar essa parte financeira, do pagamento às espécies. Falamos do estoque, o marco do estoque. Já fechamos também o marco do fluxo acumulado. Agora, depois que foi pago o fluxo acumulado, todo pagamento mensal é o fluxo mensal, é o prorata mensal, que vai ser efetuado até aquele servidor falecer, aquele aposentado falecer. Depois que aquele aposentado faleceu e gerou pensão, isso não ocorre de forma automática. O que acontece? Depois que ele falece, tem que ser enviado um novo requerimento de pensão. Só que agora é de pensão, para poder entrar em análise, o INSS ou outro RPPS, aqui no caso, outro RPPS, analisar e conceder a pensão. E ele vai pagar os valores atrasados, o fluxo acumulado, e depois entrar no fluxo mensal também. Enquanto esse benefício, o benefício originário
daquela aposentadoria tiverem em pagamento, existirá compensação previdenciária. Quando o último beneficiário falecer, aí ali se encerra a compensação previdenciária. Contudo, é importante destacar o quê? Que às vezes ocorre o falecimento, só que não ocorre a cessação manual. Então, fique atento, porque se você não cessar corretamente esse valor, corre o risco de ter que devolver em dobro. Então, fique atento para isso. E antes de iniciar o artigo 5º, nós vamos fechar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo e iniciamos o próximo vídeo falando a partir do artigo 5º.